Hoje nós vamos falar do item 10, os complexos familiares, o capítulo 6, que é o início do capítulo e o item conflitos do cotidiano, do despertar do espírito, e o capítulo 2, pontos perigosos para os pais, do livro A Quem Além do Tempo, do Gelson Luiz Roberto. Então, agora a questão da família, né? Esse núcleo que dá tanto trabalho. Quem que não ouve falar, quem que não tem problema com família, né? Quem não tem aquele parente mais difícil, invejoso, aquele irmão que compete, aquela mãe um pouco mais rude, atrapalhada, aquele pai ausente. A gente tem várias histórias, né? De pessoas que acabam cruzando a nossa trajetória, não por acaso, e às vezes aquela sensação de por que eu nasci aqui, eu não pertenço a esse grupo. Então a gente passa por isso também. De certa forma, né, a Joana nos traz que isso é até saudável, porque a gente tem, sim, uma alma, um espírito, que já vem de outras jornadas e não necessariamente está atrelado àquele grupo que momentaneamente compõe a família. Mas, claro, no mundo material a gente tem aquelas referências, qual é o teu sobrenome, né, no interior, qual é a tua família, daí tu tem que dizer qual é a tua família, daí a pessoa, a partir disso, faz uma elucubração, conhece, não conhece, de onde vocês são. Então, a gente tem como referência, como parte da identificação desde criança, essa questão da família, né? Mas existem perigos, existem conflitos, existem atrapalhos, porque vamos combinar, né? É difícil um adulto, quando vai gerar um filho, ele está resolvido nas suas questões. Então, é uma alma, um espírito que está em conflito ainda, e sempre, né? A luta é diária, e tem outra vida. E claro que eu não vou poder passar para o outro aquele trabalho que eu ainda não fiz. Então, quando a gente fala em educação, na verdade, a gente tem ainda aquele pensamento errôneo de que a gente tem que ensinar para a criança algo de fora para dentro. E, na verdade, a verdadeira educação do espírito seria algo de dentro para fora, que é resgatar não só o período da infância, o direito de ser criança, como também resgatar a criança divina que há em cada um de nós, que é esse espírito que se surpreende, que está testando coisas, que está conhecendo o mundo. E às vezes nós estamos ali, adultos, né? Chegamos cansados em casa porque não nos organizamos com o que realmente importa, então nossa vida fica uma vida neurótica de obter, obter, obter. Então chegamos cansados em casa, daí vem a criança que quer mostrar uma coisa nova, e claro, nós estamos exaustos, nós xingamos a criança, ou falamos, tá, senta lá, Cláudia. Tipo assim, é uma coisa meio, não, agora não, né? E a criança, para mim, pode ser algo besta, né? Saber responder por que o céu é azul. Mas para a criança aquilo é de um encanto tão grande que ela realmente está sendo podada nesse momento que a gente não dá importância para as pequenas, entre aspas, besteiras, né? Que é esse encanto da criança. E daí nós passamos indivíduos enrijecidos, muitas vezes, por inúmeros conflitos, e precisando resgatar essa criança que ficou perdida, que ou está magoada, ou está com raiva, e essa raiva e sentimentos vão ter que ser destilados naturalmente em processos terapêuticos, né? Para daí o possível perdão, que vai deixar que o ser reconduza a sua existência, não fixado tanto nas figuras parentais ou na rejeição, né? A gente ouve falar que filhos adotados, que são difíceis, tem gente que tem um certo preconceito, né? Mas pensa, uma alma que foi rejeitada, às vezes 2 vezes, que tem família que pega e devolve, né? Então, era nenê, mas isso fica impresso no inconsciente. É muito forte uma ligação de um filho com uma mãe. Então, é claro que ele vai reproduzir isso. A Joana fala que é quase irreversível. Ela usa um termo mais ou menos assim. Ou seja, quase impossível de reverter. Então, é claro, se eu pego uma criança que vem ferida, eu vou ter que fazer um processo de muita paciência e muito amor. Claro que considerando que não por acaso nos encontramos de novo, e porque quanto maior e melhor for o meu trabalho, maior é o mérito também. Então, às vezes, o pai e a mãe têm que se tratar, porque aguça aquele lado rejeitado meu, eu caio em depressão, eu preciso me tratar para poder ser melhor para o meu filho, porque eu também não estou bem resolvido nessa questão, né?
Mas iniciando no texto, assim, o que, que vocês gostariam de... Tem alguma coisa que chama a atenção? Que... Não, é só queria que tu colocasse um pouquinho mais, porque fala aqui, ó, no terceiro parágrafo aqui, nesta fase em que o processo de reencarnação se faz em maior profundidade. Em maior profundidade é na infância, efetivamente. Muitas lembranças pairam nebulosas na área do inconsciente, que lentamente se vão apagando, a fim de facultar a aquisição de novos e valiosos recursos para o autocrescimento moral. Mas vão se apagando até certo ponto, porque isso depois, na fase adulta, continua, que é o nosso inconsciente a nos fustigar, digamos assim. Mas é na fase nessa fase da infância que, em maior profundidade, é a questão da reencarnação. Sim, é que assim, existe uma parte da nossa psique que os junguianos chamam de psique objetiva, que é aquela coisa que não tem discussão, que é um símbolo que aparece no sonho, uma imagem ou uma tendência, aquilo vem. Então aquilo é meu. Então eu venho do forno espiritual e reencarno num novo corpo. Eu ainda não estou habituada com a densidade do planeta ou enfim, com a diferença de temperatura de onde eu estava. E, claro, aquilo está mais fresquinho, as culpas, os encantamentos, aquela nostalgia. A criança, ela vive... o Freud falava que sem o superego, que é sem a questão da culpa, né? Então, na verdade, a criança está embebida ainda no inconsciente, muitas vezes dos pais. O super é o id? Não, o superego é o superego. É O id é o dos impulsos. Tá. E daí o ego Não, só é a pra parte tá. da consciência. Uhum. Então, na verdade, é esse momento que ela está mais assim conectada com esse passado espiritual. E à medida que os anos vão passando, vai aterrando. E então aquilo vai ficando, aí ela vai se parecendo um pouquinho mais com os pais, né? E começa a desenvolver uma personalidadezinha assim, no Até pelo começo. processo de convivência também, né? Também, e também que se acostumar com essa nova trajetória, e é porque precisamos liberar memória HD para os novos ensinos. Então, se a gente fica fixado, a gente não vai liberar espaço para os novos, né? Por isso que a gente faz aquele ensinamento, da questão até os 7 anos. Uhum. Ela sofre muito mais influência exatamente do mundo espiritual que está chegando, é recente, saiu do forno há pouco tempo, ainda não está corrompida, né, pelo contexto do nosso cotidiano, do nosso materialismo, né? Então ela, né? E a criança, às vezes a gente está vendo cada vez mais crianças mais novas que estão agindo como adultos, né? Com 2 anos consolando a mãe, com 3 anos falando coisas inesperadas, de uma sabedoria muito maior do que um adulto teria em muitas situações, né? E a criança às vezes não se dá conta na ingenuidade dela, ela está agindo, é aquilo, né? Então, também há um processo de contaminação psíquica que a Joana vai falar também, da participação mística, que é a questão de quando a mãe não está bem, ou o pai, a criança fica mais nervosa ou mais agressiva no colégio, porque aquela psique está muito atrelada àqueles seres, a ligação é muito forte. Uhum. Então, tudo, para o bom e para o ruim, é muito forte. Deixa eu te contar uma historinha bem pequenininha comigo. Eu tenho uma amiga minha, ela tem um netinho. Ela não tem mais pai, não tem mais mãe. E o gurizinho também me chama de vô. E ele um dia pegou e olhou assim, aqui sou eu. Aí ele mostrou a fotografia, era o pai dela. Essa aqui sou eu, vó. E de vez em quando ele chama a avó, eu sou teu pai. Ele diz isso, sou teu pai, pai. Será que ele está percebendo exatamente essa questão reencarnatória? Pode ser. É? Nada impede, isso é uma coisa... Porque a criança é. Uhum. A criança, ela tem liberdade, ela tem ingenuidade, ela é. Então, muitas vezes, claro que às vezes é fantasia, mas às vezes é uma sapiência, ela sabe? E ela é fala. Por isso que às vezes a gente sai para lá, guria, não vou dar bola, que bobagem você está dizendo, mas na verdade está dizendo uma grande coisa. Tudo tem significado. Tudo tem significado. Ainda mais para a criança, né? Então, pode ser que seja, com certeza. Eu achei interessante quando ela faz uma citação de pais irresponsáveis, perversos e castradores, e ela fala das agressões verbais e as físicas, e faz uma comparação com estupros. Eu achei muito interessante a forma com que ela colocou isso aqui. É bárbaro, né? Porque é uma violência que a gente não tem ideia do tamanho da violência, né?
Porque a pessoa que precisa bater na outra, segundo a Joana, está em conflito. Que é a questão do necessito de ti, te odeio, é uma questão de ordem sexual, ela fala. Desse nível. Então, com certeza, a gente tem que desaprender essa agressividade. E é um choque, né? Para um ser sensível. Às vezes é uma criatura delicada. Daí vem num ambiente desses e daí fica assustada, né? E passa a vida inteira com aquilo introjetado, com uma raiva, que depois vai ter que... Porque muitas, elas falam também, muitas mães se queixam, falam o tempo todo, é muito comum isso. Se acham no direito de descarregar os seus problemas. E as crianças ficam com vontade de esganar. Isso que ela fala. E dá uma culpa tão grande tu querer matar teu pai ou matar tua mãe, que aquilo vira um conflito. E é justamente na culpa que a gente cria nossas neuroses. Então, se isso não é trabalhado, né? Porque assim, ó, eu achei que as pessoas agridem verbalmente, não se dão por conta do estrago que fazem, né? Porque ainda assim, bater é uma coisa que a gente já não vê mais, mas a agressão verbal é muito comum. Colocada O Gelson vai trazer justamente isso no capítulo dele, que, por exemplo, a criança, o adolescente, a criança deixa cair um copo e quebra, a mãe diz, seu estabanado, tu é desastrado mesmo, igual teu pai. E daí é aquela coisa, porque a criança ou adolescente, ele tem no pai e na mãe um arquétipo de autoridade, independente se é bom ou ruim. Então, se diz isso, então eu sou. Imagina se eu, como espírito, começar a achar que eu sou desastrado, que eu sou desatento, que eu sou. Isso é, às vezes, devastador. Porque daí tudo que vai exigir concentração, eu vou dizer, isso aqui eu não sou boa, não adianta tentar. Porque aquilo fica gravado. Então é muito sério isso, as coisas que a gente fala. Ela raciocina de uma forma concreta, né? Até começar a abstrair em torno de 9 anos. E se tu olhar, o pai é o dobro de tamanho de uma criança. Tu imagina se tem uma pessoa com o dobro do tamanho da gente batendo na gente. Então, as pessoas não se dão por conta do seu tamanho e o tamanho da criança, né? Ela fala também, né? O Gelson também fala nessa questão de muitas pessoas terem filhos e acharem que aqueles filhos são seus e quererem ali dar uma continuidade por uma questão narcisista ou por uma questão de vingança inconsciente, reproduzindo aquilo que eu passei também, né? Porque no meu tempo... Ou querem, pelo contrário, viver uma vida de penúria e quer dar a felicidade, que é uma onipotência. Ninguém dá a felicidade para ninguém. Então, a gente olha para aquele espírito, é um espírito divino. Eu tenho que ajudar ele a dar ferramentas para ele fazer o que ele veio fazer, que não compete a mim saber. E isso a gente, né, quase não leva em consideração. Porque se o meu filho está agredindo alguém no colégio, eu sou uma mamãe. Então, eu me preocupo mais com o que os outros vão pensar de mim e em ver o porquê que ele está agindo dessa forma e como que eu vou lidar da melhor forma para ele crescer como um cidadão bem, benevolente, não agressivo e não trapaceiro. Então, nós ficamos muito na nossa questão infantil ainda. Tem uma historinha assim, né, nessa conquista de autoencontro, que o Divaldo fala sobre... é uma palestra que ele deu há muito tempo atrás, ele tinha uns 70 e poucos anos, Alegria de Viver é o nome. E daí ele conta uma das historinhas que eu acho interessante trazer, assim, de maneira geral, né, que é uma fábula de um senhor que estava precisando trabalhar e ele não tinha nenhum dinheiro. E na cidade que ele estava não teria condições de sustentar a esposa e eles estavam quase na penúria. Então, ele diz para ela, mulher, eu vou procurar emprego, não sei quanto tempo eu vou voltar, mas seja fiel a mim que eu vou voltar quando tiver dinheiro para a gente ficar bem. Tudo bem, se despediram, ele foi, caminhou, o equivalente a 10 dias, chega fatigado num lugar e um senhor estava procurando alguém para dar trabalho. E ele se oferece, então, e diz, eu fico aqui, só me dá o básico, alimentação, lugar para eu dormir, e não te peço que não me pague o salário. Vai guardando, e depois, quando tiver uma bolada, o senhor me devolve isso. E eu vou fazendo de bom grado isso. Daí o chefe concordou. Se passaram 20 anos. E, finalmente, ele, calculando mentalmente, pensou, bom, é agora hora de voltar, que eu tenho o equivalente a uma fortuna para levar para minha esposa. Ele chega para o chefe e fala, olha, o senhor pode me dar o equivalente do que eu trabalhei? O chefe fala, você quer o salário ou que eu te dê 3 conselhos? Daí ele pensou, ele precisava muito daquele dinheiro, né?
Bom, mas os conselhos devem ser valiosos, né? Eu acho que eu vou querer os conselhos. Pensa bem, porque se pegar os conselhos, não vai ganhar o salário. Não sei por que a Cargas d'Água ele queria os conselhos. Daí ele escolheu os conselhos. E o Senhor falou esses 3 conselhos. Primeiro, na vida, não pegue atalhos, que eles vão te matar. Segundo, não tenha curiosidade com o mal, pois ele pode matá-lo. E terceiro, não tome decisões quando estiver com raiva ou magoado, porque tu vai se arrepender profundamente, às vezes eternamente. E ele, né, ficou. Mas enquanto isso eu vou te dar, para não ficar na penúria, tua esposa, eu vou te dar 3 pãezinhos. Esses 2 o senhor vai comendo na sua estrada e o último o senhor coma com a sua esposa para não chegar sem nada. Ele sai então agradecido, apesar de não ter o dinheiro, e se hospeda, então, quer dizer, procurava uma hospedaria numa estrada, longe, e um andarilho passa por ele e diz, por que o senhor não vai pela direita e dobra à esquerda? E nessa cidade que o senhor ia demorar 3 dias, o senhor vai chegar antes. Sério? Sim, vai. Eu estou avisando todo mundo porque é mais fácil. Quando ele estava a caminho, pensando que ia fazer um bom negócio, ele lembrou, não pegue atalhos. Então ele se resignou e fez a estrada mais longa, mas que não ia levar ele para um lugar desconhecido. Depois desses 3 dias, chegou num lugar e ficou sabendo que se tratavam de assaltantes, que estavam falando para as pessoas dobrarem ali, faziam embustes, e ali eles saqueavam e matavam aquelas pessoas. Ele, que sábio conselho, graças a Deus. Foi caminhando mais um pouco, né, comeu o primeiro pãozinho, e ele chegou numa hospedaria e pediu para ser hospedado de favor, num hotel, e que teria como pagar em serviços, talvez. Daí foi aceito a hospedagem, e de noite ele ouviu uns berros. E tentava dormir, mas eram berros ensurdecedores. E ele não parava. E ele ficou morrendo de vontade de ver o que é, né? Mas daí ele lembrou, não tenhas curiosidade com o mal. E dormiu. No outro dia de manhã, veio o dono da pousada, do hotel, e falou, o senhor ouviu uns gritos à noite? Sim, fiquei com muita vontade de ver o que era, o que estava acontecendo. Era meu filho. Ele sofre de transtornos mentais. Fica lunático e sai gritando. E o pior, mata quem está hospedado aqui. Como eu sou o pai dele, eu retiro o corpo e guardo para não atingir a minha, idade média. Isso. Então, eu te peço, graças a Deus, que o senhor poupou sua vida e honrou, manteve a minha dignidade. Ele, meu Deus, graças a Deus, não tenhas curiosidade com o mal. Então, se passou esse tempo, ele resolveu, estava perto de chegar em casa. Chegou com o último pãozinho e ia chegar em casa. No que ele estava pertinho, chegando, ele vê a imagem da mulher dele acariciando ardorosamente um homem. E ele olha para aquilo e pensa, a pessoa que você mais ama, depois de 20 anos, óbvio, casou com outro, pega a adaga e sai e lembra, não tome decisão quando tu estiver com raiva. Ele engoliu aquele veneno, pensou, vou dormir aqui na floresta, amanhã eu decido. E no outro dia foi para desfazer o casamento. Chegou lá, a mulher olha para ele, se emociona, se atira nos braços dele. Mas o que é isso? Nem parece que está me traindo? Ela, como assim? Eu te fui fiel a vida inteira? Não é o que eu vi. Ontem eu estava chegando aqui perto, me aproximando, e te vi nos braços de outro homem, com ardor e paixão. Mas é nosso filho. Quando você foi embora, eu estava grávida. E agora ele é um homem de 20 anos e está indo para uma viagem. E eu estava me despedindo. E ele cai em si e ia matar o próprio filho. Não tomes decisões quando estiver com raiva. Não sobrando nada, ele pensou, bom, cheguei, não estou rico, me lasquei, mas ganhei um pãozinho. Então vamos comer esse pãozinho para comemorar. No que ele abriu o pão, o que tinha ali? Todo o salário dele. Que o justo chefe pagou em dia. Então, o Divaldo ele nos dá como dica, para a alegria de viver, esses 3 conselhos. Primeiro, é não pegar atalho. Segundo, não ter curiosidade com o mal, porque a gente nunca sabe se a gente não tem uma afeição à cocaína. E terceiro, não tomar decisões quando com raiva.
Porque a gente não pode confiar nos nossos complexos. Às vezes os complexos se ativam. E a gente tem certeza que aquela é a melhor decisão. Dá com burros na água. Porque confiou no nosso lado selvagem. Aquele lado que é criança, mas que precisa de contenção, de limite. Então, eu achei legal trazer essa história, porque eu acho que é um aprendizado tanto para adultos quanto para crianças, né? A questão da prudência e do caminho reto, que seria cumprir com essas obrigações, que a Joana também vai colocar como condição para se atingir esse estado de felicidade, de alegria. A consciência, né? Consciência reta, não um estado maníaco em que eu aparento estar feliz e não estou, né? Então, é uma jornada. E, bom, voltando ao texto, assim, aos textos, que mais que vocês gostariam de falar? Não, só para salientar, e é interessante, chama a atenção da gente não se dar conta disso, é que fala que por isso dispõe a criança de um largo período de infância, o mais longo entre todos os animais. Então a gente não se dá conta, quer dizer, que nós é que temos a necessidade, a dependência da mãe por maior período do que o terneirinho lá, o gatinho, o cachorro e tudo mais. Né? E um ser humano, apesar de toda a sua complexidade, é um dos únicos que morre se fica sozinho. Né? Então, a violação da inocência e da liberdade, que são características da Joana, da infância, que a Joana traz, ela fala que isso é uma agressão, inclusive, aos direitos humanos. Porque tem gente que viola a inocência. A criança pergunta, de onde vêm os bebês? Basta dizer, da barriga da mãe. Não precisa dizer, o homem tem um pênis. A criança não está lá ainda. Tem pessoas que se acham no direito de ter uma conversa quando chega na pré-adolescência. Às vezes não é aí que ele está, ou ela. Não é porque é menino que tem que levar para a zona, como os antigos faziam, né? Isso é uma agressão tremenda. Então, às vezes, o cérebro infantil está ali se preparando para conseguir acessar e se preparar para a luta heróica da carne. Daí, não tem coisa que não precisa saber. Né? Se perguntar, daí eu respondo. Porque se perguntar, é sinal que já está se interessando. E daí também não vou ficar mentindo que a cegonha voltou, que o bicho papão, que não sei o quê, porque a Joana nos diz, a mulher do saco, a Joana nos diz que pessoas que crescem com esses engodos, que tudo é um mundo de fantasia, que os adultos ficam trapaceando, crescem vendo problema em onde não tem. É isso que ela fala. E daí cria fantasia e neurose de onde não tem, de medo de tudo, de medo dos outros, que eu não posso confiar porque vão me enganar de novo, e o mundo é um lugar de perigo, né? Então, a gente sempre tem que lembrar disso também. Bom, ela traz daí também, ela pula, né, ali para a questão da perda do silêncio, né? Esses dias eu estava almoçando e aquele barulheira no restaurante, um horror, as pessoas falando, chega a ser um barulho, parece estádio de futebol, né? Até entendo, as pessoas estão se vendo, mas tem gente que grita aqui. Só falta sair correndo que nem as crianças em volta da mesa, né? E eu pensando, por que será que não inventam um restaurante que as pessoas ficam quietas? Imagina, a digestão ia ser tranquila. A energia do alimento, porque eu não sei vocês, mas eu almoço como se eu estivesse indo para a guerra. Eu preciso comer rápido, porque eu vou pegar meu tanque de guerra, porque meu estágio natural é da ansiedade. Eu tento me controlar para não ser assim. Mas como a gente corre tanto, e com aquela loucura, a gente acaba achando que tem algum compromisso que é mais importante do que uma boa refeição. Ou pode comer lentamente, mas está intoxicado, né, por aquelas energias. E daí eu fiquei imaginando, mas como seria esse restaurante? Né? As pessoas vão eventualmente falar, bom, elas podem falar daqui para lá. Daí elas pagam a conta, pode ter até um lugarzinho só para conversa, isolamento acústico. Quando entra, não pode falar. E a refeição, um dia vai existir. Mas é que o silêncio é de dentro para fora, na real. Por isso que a gente precisa externar tanto. Porque nós estamos numa fase maníaca. Então, a amiga que tem tanta saudade, no fundo, não sente nada. Sabe que quem tem, fala com o olhar. Né? As pessoas estão atuando sentimentos. Que ponto chegamos? A gente está fingindo alegria. Que ridículos, né? Uhum. É o que a gente está fazendo. Exatamente. Fingindo alegria. Bem, coloca aqui, por outro lado, a sociedade padece da imposição das atividades hiperativas, exigindo movimentação incessante,
viagens seguidas, negócios sucessivos, variedade de festas ruidosas, exibicionismo contínuo, as músicas em altos decibéis, as buzinas dos veículos. E é bem por aí, uma loucura de barulho, O Marlon, eu já falei isso aqui, mas o Marlon ele falou naquela palestra sobre a sombra em Curitiba que ele entra no elevador, a pessoa tem que falar do tempo. Deus o livre fica quieto. E ele diz, mas cala a boca! Fica quieto, eu não preciso, nem te conheço. Para que tu vai puxar assunto comigo? A gente não precisa se conhecer. Ele falou que um dia ele estava num ônibus e ficou ele viu que a pessoa do lado estava constrangida, né? Daqui a pouco a pessoa não se aguentou e começou a puxar assunto. Ele falou, sério, não precisa. Ele falou, você não precisa, de verdade, a gente pode ir quietinho até chegar no nosso destino. E ele fala. Então, assim, há essa cultura de que nós precisamos falar. Mas vamos para o outro oposto, né? Quando a gente está atendendo uma pessoa, sejamos terapeutas ou não, ela grifa em algum lugar. Tem gente que quer falar por falar. E isso é caridade, a gente ouvir. Dá uma raiva, às vezes tu vê, não vai chegar em lugar nenhum. Mas aí, para a pessoa é que nem criança. É bom para ela, deixa falar, é uma caridade. Então, se a gente puder ser dócil, é melhor, né? Tu disse deixar falar, ouvir? Deixar falar, ouvir. Mesmo que tu estava vendo que não tem nem pé nem cabeça. Mesmo que tu esteja morrendo por dentro, querendo dizer para a pessoa, pelo amor de Deus, eu entendi. Não, deixa falar. Porque às vezes tu é a única pessoa que vai ouvir. Porque isso que tu sente em casa também sentem. Tá todo mundo correndo, né? E a Joana fala que a escuta é uma forma de caridade também. A gente está em tempos muito... Todo mundo sabe tudo, né? E é o que se vê muito no AVV. A necessidade de falar, apoio e valorização tudo, à vida, né? É, necessidade de colocar para fora, falar um monte de coisa. E cura. Sim. Ela sai aliviada. Quanto tempo ela guardou aquilo ali, melhor do que nós, a necessidade de botar para fora coisas que para outros não têm importância, mas para ela é extremamente significativo, né? Falar bastante. Claro. E a partir do momento que eu falo algo que para mim é terrível, um câncer, uma doença precoce, uma traição, um roubo, às vezes, de uma mãe com um filho, um abuso, e o outro ouve, ele suportou o que eu tenho para dizer, aquilo se alivia dentro de mim. A minha história pode existir, então. É imediato. Né? Então, isso pode ter acontecido. Está tudo bem. Ninguém morreu, ou às vezes morreu, mas assim continuou vivendo, então é isso aí. Tem tragédias, né? Às vezes que fogem ao nosso ego. E daí, qual é a consequência que ela traz disso, dessa loucura? Ao lado do barulho ensurdecedor, dos apelos ao uso do sexo desvairado, porque daí tudo vira qualquer coisa, se apresenta a violência que estruge volumosa, a sujeira que se acumula em toda parte, as pessoas, objetos descartáveis. No momento em que tudo é de valor secundário e utilitário, cessando a sua qualidade quando desaparece o interesse imediato. Segundo parágrafo, quer dizer, primeiro ali da página 119 do Despertar do Espírito. Então, assim, tem um selfie ali dentro. Eu tô louco, né? Tô preso na minha infantilidade. Tô brincando de carrinho. Tô brincando de Barbie. Tô brincando. E aí, mas tem uma alma. Pô, tu encarnou. Tu fez uma programação. Tem um espírito que se ocupa mais de ti. Tem toda uma família que a gente construiu ali para que tudo desse no tempo certo. E tu não tá fazendo nada. Eu vou dar um grito, né? Senão tu vai perder mais uma. E daí vai ser mais difícil. Daí tu vai vir com um problema na próxima. Daí, o ser fragilizado pela perda de contato, seguindo ali, com o corpo e com o self, que é aturdido ante a imperiosa necessidade de manter-se vigilante para não perder o veículo da oportunidade que se apresenta auspiciosa para a conquista das coisas, desfigura o conteúdo da realidade, atirando-se no vazio existencial interior e na aparência que lhe disfarça os sentimentos, robotizando-se, sorrindo para agradar ou mergulhando fundo na depressão. E daí a gente ouve, as pessoas não imaginam quando me veem sorrindo que eu estou profundamente triste. Eu estou, na verdade, desconectada. E a gente tem uma conexão com o nosso centro divino, em que ninguém veio aqui a passeio. Isso aqui não é um parque de diversões, né? É meio dolorido viver, não sei se vocês perceberam. Acordar no inverno, 10 minutos na cama. Por que eu estou viva? Né? Às vezes acontece.
Não, eu estou convivendo com as pessoas, eu não aguento mais essa conversa, tenho vontade de me jogar dessa janela. Não, mas são criaturas. E daí tem outros momentos que a gente está feliz. E daí tu participa, e daí tu dá opinião, não sei o quê. E é assim, gente, para todo mundo. E não achem que está todo mundo, né, no Éden, ou relacionamentos maravilhosos, ou famílias perfeitas, porque não é isso aí. O Facebook é mais um meio, né, para a gente expressar nossa criança. Não, ele fala da questão das mães que não param de reclamar, né? Pode ler para nós? Crianças? Crianças cujas mães não pararam de reclamar, exigentes e malcriadas, não poucas vezes tiveram desejos quase incontrolados de esganá-las, a fim de que se calassem a boca acusadora, deixando-lhes a mente infantil em paz. Como consequência do impedimento de realizá-lo, nasce-lhes no íntimo um sentimento de culpa que permanece afligido e que é compensado através da expressão sexual destituída de sentimento de amor, tornando-se uma forma de explosão, de raiva contida, longamente ou se manifestando por meio de irrupções de ira e de revolta, assim diminuindo-lhes a pressão que experimentam. Pode ler outro. No caso dos conflitos dessa ordem, a terapia de reconhecer a raiva e exteriorizá-la através do choro profundo, do perdão ao algoz, removendo-a do inconsciente para o corpo que se relaxará. É de grande utilidade, assim, contribuindo para que um desenvolvimento psicológico maduro e saudável. Este medo da loucura trabalha em favor dela, afastando o paciente da realidade na qual se encontra e conduzindo-o ao cultivo das expressões que lhe dão aparente normalidade. Sim, e daí ela vai falar depois que o ódio é a forma do amor que enlouqueceu, né? Mas a morte do sentimento é indiferença. O ódio é uma forma de amor que enlouqueceu, sendo que morre do sentimento de amor muito pior do que o ódio é a referida indiferença. Pior do que o ódio é a diferença. Então, e a gente chega às vezes no estágio de indiferença. E que matar uma pessoa, uma outra, ou roubar um pouquinho mais não faz diferença. Quando eu estou mais doente, quando eu já não me importo, né? Então, a gente tem que... Raiva, todo mundo tem, né? Alguém aqui não tem? Alguém já superou? Raiva, a gente tem raiva, muita raiva às vezes. Principalmente se a gente se sente machucado, a nossa criança é machucada. Eu tenho direito, no fundo eu sei, todo mundo sabe, todo mundo tem uma consciência divina. Eu sei quais são os meus direitos. Eu já nasci sabendo isso. E eu me sinto ultrajado. Um pangaré qualquer, que se diz meu pai e minha mãe, resolve que vai me infernizar a vida. E que ele que sabe o que é melhor porque ele é um adulto. E eu vou sentir muito ódio quando eu for embora daqui, vai ver. Nunca mais vou conversar. E tem pessoas que realmente ficam de mal. Minha mãe não me dou bem com ela, como se fosse um dia normal de chuva, né? Mas como assim, né? Tá, ela pode ser atrapalhada, tem gente que é louca mesmo. E tem pessoas que são perversas. E que realmente tem inveja dos filhos. Tem gente que não dá para julgar. Mas às vezes tem que ficar distante, mas perdoar. A Joana fala, quando a gente consegue na terapia extravasar a raiva, com o choro, sabe? Aquele momento que eu posso falar o que eu passei, que eu posso compartilhar com alguém como isso foi difícil, como foi ruim para mim, como eu odeio essa pessoa, e depois respirar fundo. Pode ter raiva do terapeuta também, pode dizer que o terapeuta abandonou porque se atrasou 5 minutos, porque não atendeu o WhatsApp, porque estava fazendo outra coisa mais interessante. Então, isso acontece, tudo bem. Passado isso, a gente tem que começar a trabalhar o perdão. Porque se eu não consigo me consolar, e que sim, aconteceu, mas que eram pessoas que estavam atrapalhadas, que tomavam decisões infelizes, que foi o que elas conseguiram fazer naquele momento, ensandecidas, enlouquecidas, eu vou me libertar desse sentimento de culpa que ficou lá, porque o honrar pai e mãe não rolou, né? Daí eu fui culpado. E toda essa mídia, né, de Dia dos Pais, Dia das Mães, com a tua mãe quando morrer tu vai ver, e daí eu pensar que a minha é uma megera, é complicado, né? Então eu tenho que trabalhar essa culpa, aceitar, perdoar, talvez não vai ser aquele amor de afinidade cósmica, né? Mas saber que é um ser humano que me deu a vida, que fez o melhor que podia dentro da loucura dele ou dela, e daí eu vou poder seguir em frente, sem reproduzir a minha infantilidade nos outros. Porque se eu estou ali ainda fixado, eu não vou mais eu vou reproduzir o que eu tive com papai e mamãe
nos meus relacionamentos, nas minhas amizades. E daí eu não confio, e daí eu saboto, e daí eu fico competidora, daí eu quero chamar mais atenção, e daí eu, no fundo, não me vinculo com ninguém, e fico indiferente, logo depressiva. Então, são coisas que a gente tem que pensar também, né? Antes ela fala, né, da harmonia, que esse alinhamento ego-self, né, a importância da harmonia desse estabelecimento. Quando tu, né, estabelece teu ego e o teu self numa relação. Sim, que é o tema que a gente aborda esse ano, né? Que é esse autodescobrimento, essa relação entre o ego e o self, não tão dissociados, que vão interagir reciprocamente, perfeita identificação de propósitos, saúde, alegria, amadurecimento pessoal. Então é sempre bom lembrar, né, gente, que às vezes eu posso estar numa situação um pouco humilde ou complicada da minha vida, mas é a mais digna que meu espírito necessita. Porque quando eu estou com aqueles rompantes, aquelas paixões asselvajadas, que agora eu mereço, coisa de louco, né? E gasta todo o dinheiro numa viagem. E vai, e acontece, e está ainda preso naquela fantasia onipotente da criança, né? Então a gente tem que cuidar as nossos rompantes. As coisas elas podem ser resolvidas com calma. A gente não precisa resolver as coisas rapidamente. E também, tudo que envolva o sofrimento de um terceiro não é a melhor decisão. Alcia, renúncia, aí. Ela voltou por causa daquele amor. Então, imagina a força, né? E na hora, era um amigo, não era um anjo, falou para ela, olha, Alcine, tem muitos que não voltam, né? Porque infalível é o Cristo, né? Quem está no patamar depois do puro. Segundo o Haroldo, quando tu vira espírito puro, aí que fica boa a evolução, né? Que aí começa a ficar divertido. E ela estava num nível assim de espírito puro, angelical, não de um Cristo. Ou seja, muitos vão, esse amigo falou para ela, e não voltam mais. Porque se perdem lá, que é difícil. Não, eu vou, porque eu acredito nele, né? Ela foi. E ele se atrapalhou. Não estava preparado. E esse amigo dele tinha falado, ele não está em condições ainda. Mas ela quis ir. Não, mas eu tenho também outros amores para rever, aquela coisa. E daí, era um nível tão alto assim de evolução que ela cuidava da arte da Terra, uma coisa assim, desse nível assim. E ela veio, daí passa toda uma história de renúncia, por isso o nome, né? E que é o que acontece com esses espíritos missionários quando eles vêm para cá. Daí, ela está no momento em que, qual era a programação dos dois? Cada um viveu uma vida religiosa, ele ser padre, que era a aptidão inicial, e como forma de presente eles iam passar a velhice juntos. No sentimento de fraternidade, não sexual. Ele se apaixona por ela. Imagina o magnetismo de um anjo, né? E ainda gosta de mim. Ficou louco, largou a batina dela, não quis, aí deu aquelas perseguições. Por quê? Porque ela sentia. Olha o pensamento dela, intuído. Não, se tu era padre e vai largar a batina por minha causa, isso não está certo, eu não quero. Ele fica pé da vida. Como assim? Tu me recusa, né? Parece tão óbvio. Mas ela já tem isso claro. Então, o que a gente poderia fazer, tentar fazer como exercício, é sempre usar a razão. Porque tem muita coisa aceita pelo mundo. Amigos, deixa de ser idiota. Vai lá e faz. Né? Quem não ouve isso? Porque eu faria. Bom, tem todo o direito, e eu tenho todo o direito de não fazer. Então, a gente tem um compromisso, no fundo sabemos. E tem provas que são difíceis, porque senão todo mundo saía daqui evoluído, anjo, né? E a Terra ia ser uma breve passagem. Não, a gente fica milênios, remando, e daí reencarna na família, daí não dá certo, daí reencarna com o marido, daí quase se mata, daí reencarna como filho, daí se odeiam. E até que um dia conseguem se gostar e se tolerar, daí, né? E até lá eu vou passando várias encarnações centrada na minha dor ainda. Só é solitário quem não é solidário, Divaldo fala. Então, esse papo de não tem o que fazer, estou com solidão, sei o quê, é porque tu só está pensando em ti. É dolorido, mas é isso. É o que tem para hoje. Tem uma coisa que eu queria ler para vocês. Mensagem que o São Francisco de Assis fez para o Divaldo, nas mãos do Chico Xavier. É muito linda. Ele tinha 23 anos. A programação dele a gente sabe, né? Renúncia, sacrifício
e não pensar em si, pensar no próximo, né? E deixar de lado o matrimônio, deixar de lado viajar por prazer. Então, era isso. E ele é um jovem bonito de 23 anos, que Divaldo era bem bonito. E muitas mulheres se interessavam por ele. Mensagem a Divaldo. Meu filho, Deus te abençoe. Estamos a pleno caminho da redenção. Nem os receios do início, nem as revelações do fim. Trabalho por todos os lados. Perseverança no bem, como abençoado programa de cada dia é o nosso lema. Não te iludas, pois, sobre o repouso agora. Seria irrisão. Nem nos enganemos quanto a frutos imediatos do trabalho reajustador. Imprescindível caminhar agindo na sementeira sublime do futuro. Defrontados por imensa assembleia de adversários, visíveis e invisíveis do pretérito, não nos cabe a desistência. A única renúncia destrutiva, por vazia e inútil, é aquela que nos marca por almas ociosas e enfermiças quando fugimos da luta. Ontem, valíamos da inteligência para oprimir e perturbar. Ontem, o poder em nossas mãos apaixonadas e rudes, espalhando temor e muitas vezes o sofrimento. Hoje, contudo, valorizamos os recursos intelectuais na obra da caridade sem fronteiras e sem limites. E agora, buscamos o poder de servir e auxiliar em nome daquele que é o amor mesmo, transbordando luz do sacrifício pela humanidade inteira. Não desfaleças. Em cada trecho da estrada, seremos surpreendidos pelas vibrações das nossas próprias obras, que o tempo guardou. É preciso que a esponja do trabalho incessante funcione em nossas mãos, ligada ao nosso coração e à nossa mente, para que os dias para nós, na atualidade, sejam marcos redentores. Todos os nossos centros de ação prosseguem ativos e bem inspirados na direção do bem. Se uma nova diretriz nos fosse facultado trazer aos companheiros, rogaríamos ao conjunto mais esforço e mais agilidade na lavoura do cristianismo aplicado. Mas não ignoramos, filho meu, que a colheita não vem ao nosso campo, senão por prêmio a suor e dedicação. Façamos de nossa parte sempre mais. Há centenas de trabalhadores invisíveis em função de auxílio constante ao caminho e à caravana, que se transformaram em legítimas assembleias de socorro espiritual, de esclarecimento benéfico, de fraternidade e de amor. Continuemos. Avançar em execução dos divinos propósitos é nosso dever. Esperamos que todos os irmãos se mantenham a postos. Não nos achamos reunidos por acaso, depois de 4 séculos de civilização baiana e brasileira. Temos compromissos. Não nos congregamos ali agora pela primeira vez. O tempo, compassivo agente da infinita bondade, nos guarda de novo sob a sua custódia, a fim de nos desdobrarmos com seu concurso, em ação intensiva na tarefa do esclarecimento de caridade. Toda expressão de amparo aos nossos semelhantes é de nosso apostolado. A escola, o abrigo, o templo da fé, a casa de trabalho, a assistência aos sofredores, o asilo aos inválidos para a luta física e a proteção às criancinhas ao sol do Evangelho são faces do nosso ministério que não podemos esquecer. Que outros discutam à frente do Cristo, que outros permaneçam no país do entretenimento, colhendo flores passageiras para a curiosidade leviana ou insatisfeita. Cada qual se sintoniza com as situações a que confia o próprio coração. Mas que o serviço ao próximo, com Jesus por norma sublime, seja o nosso motivo de cada hora. Neste propósito, e formulando votos para que nos unamos cada vez mais na obra cristã que o Espiritismo nos descerra, abraça-te com muito carinho o velho companheiro Francisco. Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1950. Bom, eu não sei vocês, mas se eu recebesse essa mensagem, eu ia dedicar minha vida inteira para o apostolado do Cristo e eu ia só consolar velhinha e criança. Porque olha que beleza, São Francisco de Assis, falar que tem uma ordem, uma caravana que já conviveu contigo, só isso, e que não se importa com os outros estão dizendo, a gente se mantém em fé. É quase um herói, né? E no final ainda fala, manda essa mensagem Francisco. Né? O Francesco, que era humilde. E São Francisco de Assis era o irmão, ele era cheio de amor, porque ele foi o ser que mais conseguiu se conectar com Jesus, com o amor de Jesus. Que ele, na reencarnação de João Evangelista, que foi a encarnação dele, né? Que no livro, outros livros falam. Desse?
Francisco Sol de Assis, Divaldo e César Braga Said. Lindas histórias. Então, não por acaso a gente recebe mensagens e avisos, porque tem um compromisso. Daí eu tô ali caminhando, né? Tá passando a banda, tô louco para ir, daí, opa, alguma coisa acontece, eu mereço, né? E ele fala justamente isso. Não te engana. É suor, é trabalho, é perseverança. Deixa que os outros peguem flores passageiras. E eu acho que é isso que a gente tem que levar. É muito legal pensar que o Divaldo está conectado com uma ordem franciscana, né? Isso é muito legal. Reitera a questão do Brasil, pátria do Evangelho. Um pedacinho aqui que é: o ser humano está fadado às estrelas. Isso me dá uma tranquilidade um pouco. Auto-iluminando-se com o esplendor da sabedoria, amor e conhecimento, de forma a atingir a meta para a qual foi criado, a perfeição. Na verdade, nós fomos criados para isso, né? Só que a caminhada é nossa, né? E aí eu estou me lembrando disso, uma frase que eu vi hoje, que é, para variar, de uma música do Emílio Santiago, que diz que devagar a gente chega, no compasso do Criador. A gente chega nas estrelas, chega onde quiser, só não chega se acabar a nossa fé. Muito bem. Daí o Divaldo fala, né, que algumas pessoas não aplaudem depois. Ah, isso vai deixar o médium envaidecido. Inveja inconsciente. Não aplaude porque vai desintonizar da oração. Quem foi que inventou isso, diz o Divaldo? Que desintoniza a vibração se aplaudir. Se a gente tem vontade, tem que fazer. A gente tem que resgatar essa criança. É urgente isso. Né? Então, vamos falar quando a gente é... Pensa assim, ó. Tá, eu tô com vergonha, mas isso é pro bem? Vai ajudar alguma pessoa se eu falar? Então, fala. E se der errado, tu tentou. Ah, mas eu te acho muito engraçado. Que bom, eu optei por ser assim. Então, a gente tem que fazer opções na vida, né? Que é a autenticidade, né, da criança também. Pode. Não nascemos para as dificuldades, nós nascemos para a prosperidade, na verdade. Né? Mas aí, a nossa pequenez ainda... Joana fala em algum momento que pedra que não rola cria limo, né? Então, a preguiça, né? A falta de fé, de coragem. A gente tem que fazer nosso papel. Porque Deus confia em nós, né? A gente pode não confiar muito, mas que tem alguma coisinha pra gente fazer, tem, né? Deus está contando conosco. Se eu não conseguir, vai ser pior para mim, né? Eu vou ter que voltar. Condições às vezes piores, né? Que nem um filho que não obedece. Tinha tudo, mas agora vai ficar sem celular. Não sabe lidar com o celular. Fica mandando foto pelada. O que é isso? Daí tira o celular. Então é assim também conosco. Só que Deus é tão bom que Ele nos dá a oportunidade, inclusive, de fazer o mal. Ele dá a riqueza para pessoas que não sabem usar. No Evangelho segundo o Espiritismo, utilidade das provas e das riquezas. Cada um vai receber a riqueza a seu turno, ele grifa. Então é passa a passará. Daí eu nasço pobrinho aqui, porque eu tenho que aprender, a minha alma precisa aprender, eu tenho que me dar conta disso, resignação, humildade, paciência. Daí eu nasço rico aqui, tu tem que agora aprender caridade e abnegação. É mais difícil também, porque é todo um convite, né? Tá, se não aprendi, só roubei, o problema é teu. Vai nascer na penúria agora, deve aprender. Não porque o mundo é ruim e cruel. Tu não soube lidar com a fartura. Poderia ter feito coisas incríveis. Mas não, eu acho que aquilo me pertence. Tem pessoas que têm muitas fortunas e estão envelhecendo e não levam o dinheiro, porque não podem, né? Se pudesse, levava. Daí a família quase se mata. Ou se não, passam a vida inteira para obter, para obter, para obter. É um discurso quase lunático. Eu preciso de mais coisas. E daí, se eu quero ter as coisas, eu tenho que trabalhar. Mas que coisa, cara pálida, que tu tá na matéria, loqueando, né? Que tu tá crescendo enquanto ser eterno? Nada. Ainda é uma criança, um bebê, que quer roubar o dadinho do outro ainda, né? E daí, a gente fica perdido nessas elucubrações e contemplando a paisagem enquanto o tempo passa, né? Bom, então, acho que a gente pode continuar falando do capítulo do Gelson, que o próximo item, inclusive, vai ser desse mesmo livro, né?
O próximo item seria o 11, capítulo 3, Somos Filhos de Quem? Do mesmo livro do Gelson, A Quem Além do Tempo. Então, a gente pode deixar esses dois últimos, o 2 e o 3, para ser debatido na próxima aula, que eles vão falar do mesmo assunto, são bem pertinentes.